O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rebateu as críticas de que estaria promovendo uma caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista ao jornal americano Washington Post, Moraes disse que seu papel é aplicar uma vacina contra a doença da autocracia, citando o histórico de ditaduras no Brasil. O ministro, chamado pelo jornal de xerife da democracia, afirmou que não vai se intimidar com o cancelamento de seu visto americano e com as sanções impostas pelo governo de Donald Trump, com base na lei que a gente já trouxe aqui, Magnitsky. Segundo ele, abre aspas, não há possibilidade de recuar 1 milímetro, fecha aspas. E destacou que quem for culpado será condenado e quem for inocente, absolvido. Moraes negou ter poder demais e ressaltou que mais de 700 de suas decisões foram revisadas pelo STF, sem que nenhuma tenha sido derrubada. Sobre as sanções, o ministro admitiu que não é agradável, mas garantiu que as investigações vão continuar enquanto forem necessárias. Ontem, o Departamento de Estado dos Estados Unidos postou em redes sociais mensagem com novas críticas a Moraes. Na postagem, afirmou que Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas e indivíduos legítimos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções dos Estados Unidos ou poupar alguém das consequências graves de violá-las. Se referindo, então, a decisão de Flávio Dino de que leis e atos administrativos de países estrangeiros não produzem efeitos no Brasil. O escritório do governo Trump reiterou que pessoas dos Estados Unidos estão proibidas de fazer transações com Moraes. Era o que a gente estava falando, né? Que acaba que não chega, né? Não atua. Aí a empresa vai ter que escolher ou ser sancionada aqui nacional, ou lá, né? A punição do Brasil ou dos Estados Unidos. É complicado. A do Brasil seria mais na questão de cadeia, né, que é o comum aqui no Brasil. Dos Estados Unidos seria mais a questão financeira, de multas altas com relação às instituições, e se não pagarem essas multas, as multas se transformariam em punições mais severas, que poderia até fazer fechar as instituições. Agora, só um detalhe, porque o Cleito falou a questão de traidor da pátria. Não se pode chamar traidor da pátria quem tem um pensamento, por exemplo, de direita, aí teria que chamar todos os brasileiros que são de direita de traidores da pátria, quando um cidadão sai do Brasil e quer apenas que a Constituição seja seguida. Com relação ao Moraes, a questão dessa entrevista ao jornal americano, vem de contramão aí, ou vem assim, para não referendar o que a imprensa internacional estaria falando com relação à perseguição existente no Brasil. Então ele foi no tom dele, no tom de que realmente ele precisa dar sequência nessa questão das investigações, mesmo porque mais de 1.000 pessoas já foram punidas no Brasil com relação ao 8 de janeiro, inclusive com severas penas que vão aí de 14 a 17 anos de prisão, situação muito complicada, e que, de acordo com o pensamento dele, as pessoas que estariam à frente da organização teriam que ser punidas mais severamente. Então não tem como retroceder, senão seria o quê? Uma confissão de culpa com relação a essas punições, as pessoas ficaram presas mais de 2 anos sem um julgamento terminado. Então muito complicada a situação, e ele teria que realmente fazer nesse sentido, né? Agora, o governo americano está sempre de olho nessas ações, e até da questão da própria condenação, né, suposta condenação, mas já anunciada aí pela esquerda, do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque a esquerda já disse, né, principalmente a extrema esquerda, vai ser condenada em 40 anos de prisão. Como que a esquerda já sabe de uma decisão do STF, sendo que o julgamento ainda está em curso, né? Então é sobre essas coisas que a gente costuma falar. E na análise nessa entrevista, o Alexandre de Moraes disse que se a pessoa for inocente, ela vai ser inocentada, né? Cleiton. A história faz isso com algumas pessoas, né? O mundo gira, né? Tinha um filósofo famoso, Boécio, que falava da roda da fortuna, onde que as coisas acontecem, e de repente aconteceu para o Alexandre de Moraes ter sido sorteado naquele momento, ter sido ministro do TSE naquele momento de eleição 2022, uma eleição que houve abuso de poder, houve abuso econômico, e quem estava lá? Alexandre de Moraes. E ele foi firme, ele fez
ser respeitada a Constituição, ser respeitada a legislação eleitoral, e isso incomodou muitas pessoas que estavam no poder, mesmo antes das eleições, já pensando no possível golpe. Passadas as eleições, alguns atos ocorreram no Brasil que teve que ter, ou seja, a participação mais efetiva do judiciário. Nós tivemos, inclusive, que antecipar a diplomação do presidente da República por conta de uma pré-tentativa de golpe, já das coisas que vinham acontecendo, dos acampamentos, das conspirações que haviam acontecendo no Brasil, os atentados, inclusive a Polícia Federal em Brasília. Então, toda essa dinâmica, né, acabou, a roda da fortuna girou e acabou caindo nas mãos do Alexandre de Moraes. Então ele é o maior expoente hoje em defesa da Constituição, em defesa dos regramentos eleitorais do Brasil, e coube a ele. Então é ele hoje que é a pessoa que pode ser questionada, ovacionada, e vamos esperar os próximos passos. Os próximos passos, o que esperamos? Firmeza. Não podemos concorrer, ser coniventes com a impunidade, porque essa impunidade é uma tentativa de golpe. Golpe é sempre violento, golpe tira vidas, golpe ceifa o futuro de uma nação. Se a gente não ser firme nesse momento, a gente que eu falo, as instituições jurídicas desse país, nós podemos no futuro ter um golpe. Tem gente tramando golpe lá fora, tentando atrapalhar o nosso país, e a gente não pode recuar um milímetro. Eu achei interessante, queria até ter trazido aqui, eu não achei a entrevista original, eu quero até... não tive tempo de procurar isso, na realidade, tentar trazer isso aqui amanhã. Eu vi uma entrevista do Aldo Rebelo, não sei se vocês chegaram a ver, na Rádio Bandeirantes, que ele deu uma... vamos lembrar aqui que o Aldo Rebelo, ele é de esquerda. Já né? foi de esquerda, ele é esquerda. Só que não é de esquerda radical. Tem como deixar de ser de esquerda, hoje defende privatizações, hoje defende exploração da Amazônia, hoje ele defende flexibilização das leis ambientais, deixou de esquerda. Porque ser de esquerda vai defender um Estado de bem-estar social, vai defender os direitos humanos, vai defender legislação trabalhista, legislação florestal, é o que o Aldo não tem feito. Parece que deu uma guinada, virada de chave, eu não sei se foi dor de cotovelo, que ele não foi lembrado pelo governo Lula, então parece que ele mudou de lado. O Aldo Rebelo, então, ele deu uma entrevista, agora ser mudado radicalmente ele mudou. É interessante. Ser um 180 é difícil, né? Fez um 360. Tá, o Aldo Rebelo, então, trouxe a entrevista falando a respeito disso, e a opinião dele é que não houve golpe, né? Na opinião dele. Porque para ele, a comparação que ele faz é com 64, né? Porque ele fala, para você ter um golpe, você precisa de apoio de governadores, você precisa de apoio das Forças Armadas, você precisa de apoio de organizações internacionais, inclusive, pelo menos algum outro país, para fazer algo como isso. Então, 3 pilares que ele trouxe essa discussão de que não houve tentativa de golpe, porque não houve apoio, mesmo se tiverem buscado, não conseguiram, para fazer isso. Né? E vai de encontro, a fala do Aldo Rebelo vai de encontro ao que o ex-decano, Marco Aurélio Melo, também falou, que não houve realmente. O próprio ministro da Justiça à época do Lula disse que não houve golpe. Quer dizer, então o que aconteceu depois foram coisas voltadas aí para outras intenções. É claro, né, que vindo da boca de um Aldo Rebelo, uma pessoa que sempre esteve dentro mesmo da esquerda, dentro do PT, a gente nota que ele está falando de maneira verdadeira. Primeiro, que ele não é a favor de Bolsonaro. Isso é um ponto. Ele não é a favor da direita. Esse é outro ponto. Então, significa que ele está falando a verdade e que muitas pessoas não querem enxergar. Em 64, todo mundo sabe bem como que aconteceu e por que aconteceu tudo isso. Porque na época de 64, né, que os revoltosos que teriam a mais a ideologia comunista, às vezes atiravam até estudante em porta de colégio para que a polícia pudesse atender e não persegui-los. Quer dizer, sequestravam pessoas. Quantas pessoas foram mortas naquela época? Me parece que mais de 100 pessoas mortas num momento muito complicado da política brasileira. É claro que aqui ninguém defende a questão de ditadura militar, tanto é que o Brasil passou essa fase. Agora, foi um período que não se reflete o que está acontecendo no dia de hoje, viu, Mariana? Vamos mandar um abraço aqui para o Rildo, que está mandando mensagem aqui para a gente. Ele está dando a opinião dele, falando que não houve golpe, né?
O Marcelo Campos Pereira também mandando mensagem aqui para a gente, lá do Jardim Primavera, sempre ligado com a gente aqui no Mundo em Sua Casa. Outra pessoa que mandou mensagem aqui de bom dia para a gente, não mandou o nome, deixa eu ver se eu acho o nome aqui, mas ele manda mensagem todo dia. Obrigada pela sua participação, tô tentando... César, achei, tem um cachorrinho no perfil aqui, ó. No nosso canal no YouTube tem o Francisco Lopes falando, bom dia, o Moraes tem que ser retirado do poder, ele é tóxico para o Brasil, que foi a fala do governo dos Estados Unidos, né? Helena Faria mandando, ó, só porque o Dino quer, ele vai receber o magnífico dele, alguma coisa assim. Helena Faria, obrigada pela sua participação. Paulo Sérgio Elias, ele falou assim, ó, o esquerdista defende os cartões do capitalismo do Xandão? Para você, Cleiton. O que eu disse, né? Os Estados Unidos querendo punir alguém que quer ser capitalista, usar a máquina. Ó, Cid Cleia Mafra manda mensagem para a gente também. Obrigada pela participação de todos vocês aqui. Daqui a pouco a gente vai ler mais comentários.